Pessoal, nós iremos gravar uma sequência de 4 vídeos para mostrar as principais atualizações que o produto ACL sofreu na sua nova versão, a versão 13. Iremos categorizar esses temas aqui através dos conectores, atualizando vocês. Nós temos aí hoje uma série de conectores gradualmente sendo implementados na solução. Isso traz uma série de benefícios para quem está querendo instaurar um processo de auditoria contínua. Vai ser o foco do nosso vídeo, mas rapidamente, para que vocês possam ter uma prévia dos 3 próximos vídeos, nós iremos também falar um pouquinho da integração com o R. Para quem não conhece, o R é uma ferramenta de estatística e predição, gratuito, aberto no mercado e muito reconhecido para produzir insumos estatísticos, e o ACL hoje conversa com o R, realizando essa integração daquilo que ele prepara de dados para gerar estatística e predição nessa massa. Os outros 2 vídeos na sequência nós iremos falar sobre importação, como a ACL melhorou a sua leitura em planilhas do Excel para trazer isso de uma maneira muito mais dinâmica, e o comando anexar, que trabalha com a consolidação de bases, quando você fragmenta essa sua informação em meses, por períodos específicos, o ACL ele consegue consolidar essas informações fragmentadas em um único local, em uma única tabela do ACL, e esse comando sofreu, na verdade é um novo comando que agregou melhorias significativas no processo de consolidação de bases. Então, voltando ao nosso tema de conectores, hoje o ACL ele possui, na sua nova versão, para quem não teve a oportunidade de ver, um assistente novo para trazer informações através desses conectores. Então aqui eu tenho uma lista dos conectores hoje existentes na solução e a gente consegue fazer uma grande divisão, né? Eu tenho informações em bancos de dados que residem localmente ou em servidores terceirizados, mas ainda assim num contexto físico de acesso aos dados a essas informações. Eu também tenho informações hosteadas na nuvem, então eu consigo estabelecer conexão com a nuvem hoje através do ACL para trazer esses dados e analisar. Então, se eventualmente eu tenho recursos na Amazon, por exemplo, eu tenho essas possibilidades através da ferramenta para trazer essas informações. Um ponto de destaque importantíssimo que nós temos aqui hoje na solução é o conector de e-mail. Então, hoje, se você quiser fazer uma auditoria no servidor de e-mail da empresa, eu posso abrir uma frente de investigação e eu me conectar e fazer a leitura de informações para uma análise investigativa no servidor de e-mail da empresa, né? E eu tenho outros recursos aí, principalmente falando de bancos de dados, eu tenho aí talvez em destaque um MySQL, que é um conector novo, um Oracle e um SQL Server, por exemplo. Qual que é a diferença de trazer uma informação do Oracle na nova conexão, no novo conector do ACL, do que do método em comparação anteriormente já existente na solução? A grande diferença é a seguinte: tradicionalmente o ACL sempre utilizou o método ODBC, um recurso que eu combinava essa possibilidade de extração do ACL com a conexão que eu crio dentro da máquina, e o método ODBC permite que eu traga de maneira individualizada, tabela por tabela, da qual eu quero analisar. Ou então até criava uma view dentro do banco, e por esse método eu trazia essa informação. Então eu trazia individualizado um conjunto de tabelas para que dentro do ACL eu pudesse fazer essa conexão de dados. Então a grande diferença do conector é, previamente, eu consigo relacionar essas informações, cruzar esses dados, restringir aquilo que eu preciso para poder trazer uma informação filtrada. Eu ganho em otimização, reduzo a quantidade de registros, tráfego de rede e sou mais assertivo no meu processo de leitura de informação daquilo que eu preciso, né? Para quem está no desafio de implementar, instaurar um processo de auditoria contínua, esse conector ou esse conjunto de conectores é extremamente benéfico e sadio para o processo de auditoria e o monitoramento contínuo que a empresa vai passar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um Salesforce. Eu posso,
Da mesma forma que eu acesso um Oracle, eu posso ir num dado ou numa informação que eu quero extrair na nuvem do Salesforce. Então, se eu abrir aqui essa conexão, na verdade eu já tenho ela existente, configurada, eu posso abrir aqui a conexão, com o usuário e senha em mãos, eu consigo fazer essa conexão a esse dado na nuvem. Passando pelo conector, eu consigo entender que tipo de informação eu quero restringir. Eu vou mostrar aqui um exemplo, e aqui vocês vão conseguir tangibilizar alguns ganhos, e eu vou destacar enquanto a gente navega nessa interação com os dados. Ele está mantendo aqui a conexão, ele está usando um recurso de conectividade pela internet. Uma vez estabelecida a conexão, eu consigo fazer o tratamento prévio da extração dessa informação. Então, por exemplo, vou trazer essa informação de contas, essa relação que eu tenho dentro do Salesforce, e ele vai trazer essa camada visual para que eu possa entender que tipo de dado eu estou querendo trazer. Eu consigo atualizar para ter uma prévia, porque eu posso ter uma ideia aproximada daquilo que eu preciso, se eu não tiver isso muito bem mapeado. Então, essa visualização da importação me dá uma ideia de que tipo de dado possui em cada um dos campos do qual eu quero trazer. Então, ele vai fazer esse cálculo, mostrar esses registros, para que eu possa restringir a informação nessa área de filtros. Então, é nesse momento que eu consigo aplicar os filtros, e antes de trazer tudo o que eu quero, para saber o que eu quero filtrar, eu tenho essa possibilidade de visualizar antes da extração de dados. Então, eu tenho uma dinâmica mais inteligente na extração desses dados. Então, eu consigo aqui adicionar um filtro, ele deu uma prévia aqui embaixo, eu posso adicionar esse elemento de filtro, vou trazer todas as contas, por exemplo, deixa eu ver, estão concentradas no Brasil, então eu posso pegar aqui todas as contas que estão no Brasil, atualizo esse filtro, e se tiver alguma informação, se eu coloquei o filtro apropriado, ele vai dar essa prévia aqui para a gente. Ele trouxe aqui alguns registros que ele está mostrando aqui embaixo. Isso é uma possibilidade nova com as conexões de bancos de dados. Um ponto interessante que é relevante citar aqui para vocês é que, tecnicamente, ele já elabora uma query de todos os campos que ele vai trazer, de qual tabela ele está buscando, qual que é o filtro que está sendo aplicado. Acontece que em situações, dependendo do que eu preciso, eu já tenho essa query pronta em TI. E tem alguns de nossos clientes que passam pelo seguinte cenário. Toda vez que eu preciso daquele dado atualizado para produzir uma análise, essencialmente ad hoc, que você tem essa perspectiva de que ela pode ser automatizada, você abre uma frente de comunicação com o TI para que ele disponibilize aquilo em algum arquivo, você faça o acesso daquele arquivo para jogar isso para dentro do ACL. Hoje, você pode pegar essa query do jeito que a TI criou, ou seja, esse gap, essa lacuna muito técnica, você consegue absorver o que TI fez de criação, você coloca dentro do produto e ele passa a respeitar aquela inteligência que alguém conhecedor do banco criou. Então, eu posso trazer essas contas, que é o exemplo que nós estamos fazendo aqui. Então, essa comunicação estabelecida lá na nuvem, ele está se conectando para fazer a baixa desses dados no formato de uma tabela ACL. Então, é isso que vai acontecer nesse momento. Ele vai fazer o download. Em contrapartida, esse método que eu usei para acessar o Salesforce é exatamente a mesma maneira que eu faria para acessar um dado produtivo dentro de um RP que está hosteado na própria empresa e, eventualmente, esses dados estão em um Oracle, por exemplo. Coloco o meu usuário e senha lá dentro, ele precisa somente ter um perfil de leitura. E uma vez que você estabeleceu essa ponte, inserir os dados que você precisa, ele vai trazer essa informação como uma tabela do ACL. Como muitos de vocês já devem saber, essa extração ela gera um log para fins de auditoria. Ele vai rastrear e mostrar, olha, o que foi acessado, quando foi acessado, e você pode usar aquilo para a criação de scripts. E aí eu estou pensando num processo de auditoria contínua para automatizar os testes de controle. Então você vai criar, vai estabelecer esse processo
e depois você pode fazer o agendamento dessa inteligência, que é o script. E aí, aproveitando o gancho, a gente já criou um vídeo lá no nosso canal da Tech Supply, onde nós mostramos para quem está com o interesse ou com o desafio de implementar automação, como é que eu dou meus primeiros passos nos scripts. E aqui, é claro, ele depende da conexão com a internet para prover esse download. Tudo é uma questão de tráfego, ou seja, meu caminho hoje é a internet, então ele depende da velocidade de internet que eu tenho para estabelecer essa conexão. Se eu tenho bancos de dados, ele vai depender do tráfego de rede, ou seja, ele vai mandar a ação para o servidor de banco de dados, ele vai aplicar aquilo que ele precisa restringir, por exemplo, uma relação de notas fiscais emitidas na semana passada. Se o seu volume for muito grande, ele vai precisar desse tempo para processamento. Terminou esse processamento, ele vai transmitir isso para a máquina onde está o ACL, que foi o demandador daquela ação, para que aquilo se converta em uma tabela do ACL. Foi o que aconteceu aqui. Ele gerou essa tabela do ACL com todos esses dados, e aí eu tenho aqui um registro de um evento. Quando ele acessou, tecnicamente, o que foi feito, qual é a query que eu tinha aqui dentro, eu consigo colocar como citado aquela query elaborada por TI. E eu posso aproveitar essa instrução, salvo em um script, uma extração de dados, por exemplo, e aí eu tenho um script pronto para que eu possa recuperar aquele dado na frequência que você julgar interessante. Gerou essa tabela, já foi feita a conexão, não há mais uma ponte entre a sua máquina e o banco, no nosso caso Salesforce ou qualquer outra base. Aqui nesse momento, tudo que você fizer vai demandar do recurso da máquina onde está o ACL, apenas isso. Então esse é um método de conexão que a ferramenta tem. Um outro ponto que vale citar desse modelo de conexão, que hoje no ACL está presente, eu consigo pensar um pouco além do modelo tradicional de bancos de dados, né? Dentro desses conectores, eu tenho, por exemplo, uma novidade, que eu tenho aqui algumas preocupações de análise com redes sociais. Hoje, um dos conectores que a ferramenta tem é o Twitter. Então, eu consigo saber, através dessa conexão estabelecida, como é a minha imagem da minha empresa em relação ao público, como é que ela está sendo referenciada, né? Quem são meus seguidores, como a empresa está sendo citada nas mídias sociais. E um dos primeiros conectores que a Sally criou foi o Twitter. Então, eu consigo ir a essa conta que a empresa possui e tenho a possibilidade de estabelecer a conexão com essa, não deixa de ser uma base de dados, pensando mais em um conceito de Big Data, eu consigo ver esse alto volume de dados que são as referências da minha empresa, do nome sendo citado, e eu consigo fazer uma análise desses dados dentro da ferramenta através de um, digamos, interpretador SQL, ou seja, tudo que é não estruturado, hoje o ACL consegue fazer uma ponte, interagir, trazer essas informações para que de uma maneira legível, da forma como a gente conhece, em formatos de linhas e colunas, eu consigo trazer essas informações para gerar uma informação. Então, eu consigo colocar aqui, ó, esse conteúdo dentro de uma tabela CL e ele vai preparar essa importação, como fez com o Salesforce. Então, nesse momento, ele fez a carga de quem são, por exemplo, nesse meu ambiente de testes, os meus seguidores, quem eu estou seguindo, quais são os tweets feitos e realizados, e aí eu consigo ter isso em formatos de tabela. Vocês vão perceber que toda a citação, todo esse conteúdo que ele traz, eu tenho códigos identificadores, ou seja, se eu achei uma referência e um ponto importante para rastrear dentro dessas menções do Twitter, eu posso salvar esse código identificador para poder rastrear eventualmente lá na frente, para consolidar e evidenciar a análise, quem citou, como foi exposta a imagem em questão que eu estava procurando da situação que eu estava referenciando dentro do Twitter. Então, aqui dentro desse ambiente teste, a gente tentou popular com algumas informações, não necessariamente
dentro do contexto real de uma empresa. A gente buscou alimentar, mas aí você faz a substituição desse exemplo para a conta corporativa do Twitter que a empresa tem, e aí você vai conseguir fazer essas análises. Seguindo nessa linha não tão tradicional, né, eu consigo hoje, através dos conectores, fazer um acesso, por exemplo, ao Active Directory. Se eu quiser eventualmente fazer uma análise de segregação de função, hoje eu tenho possibilidades mais flexíveis através dos conectores. Então eu consigo ler o ambiente da empresa, onde tem as políticas de usuários, a quais grupos eles estão atribuídos, que tipo de informação está delegada ali internamente, como as políticas estão se comportando, se os acessos são realmente devidos àqueles grupos de usuários que vocês precisam analisar. Então eu tenho hoje uma possibilidade também no conector de fazer o acesso ao Active Directory. Então essa ponte de comunicação, por exemplo, aqui no Active, estabelecendo essa ponte de comunicação com o servidor onde reside essas políticas, eu consigo me conectar e trazer quem são os grupos, quem são as contas, né? E qualquer informação que eu tenho lá dentro, você consegue fazer a leitura. Então, se eu pegar aqui os usuários e a tabela que contém esses usuários, não vou fazer nenhum critério de filtro e restrição, eu vou salvar isso numa tabela do ACL para poder fazer uma análise. Então, vou salvar isso numa tabela chamada UserAD, ele já existe a informação, e nesse momento o que ele acabou de fazer foi carregar também no ambiente de teste a relação de todos esses usuários, possivelmente eu tenho os grupos, posso fazer o relacionamento para saber para um determinado grupo quais são os usuários que ali estão associados, se realmente deveriam estar lá, e aí eu consigo fazer o processo de análise em si dos dados que eu trouxe dentro da solução. E esses dados, do AD em específico, ele possui um padrão de comportamento, né, que são as tags que eu tenho lá internamente, onde ele separa quem é o usuário, em que servidor, qual é o domínio do servidor que ele reside, enfim, todas as propriedades daquele campo, mas sabendo usar bem as funções do ACL, eu consigo formatar, separar os dados que eu preciso para compor a análise necessária. Então, fazendo um grande apanhado aqui de todas as possibilidades através de conectores, esse rápido vídeo, ele ilustra exatamente isso. Para hoje, a necessidade do cenário atual, dos nossos principais clientes que concentram-se em auditoria, controladoria, controle interno, todo o processo de automação através do ACL, invariavelmente, cada vez mais, vai passar pelos conectores da ferramenta, porque são através desses conectores que o seu processo de automação será criado de uma maneira mais inteligente, mais eficiente, e cada vez mais a ACL, com as novas versões incorporadas no produto, vai dar essas possibilidades a vocês. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, querendo entrar em contato conosco, nós temos aqui nossos contatos para compartilhar. Eventualmente esse vídeo vai ser colocado aqui no canal da Tech Supply. Vocês podem ficar abertos a possibilidade de entrar em contato conosco para que a gente possa esclarecer essas dúvidas para vocês. O nosso maior objetivo é que vocês possam acompanhar as tendências de mercado. A CL ela está com um desenvolvimento altíssimo em termos de características e novas funcionalidades dos produtos. E esses 4 vídeos que nós iremos fazer brevemente têm esse objetivo de mostrar para vocês o potencial do produto que vocês estão em mãos, bastando atualizar para a nova versão. Tá certo, gente? Muito obrigado.